Vamos então começar esse nosso retiro, um retiro agostiniano, baseado no pensamento, desse grande padre da igreja, Santo Agostinho de Hipona, para que ele siga também iluminando e intercedendo por nós, e também tentaremos seguir as suas inspirações, o que ele nos fala. E sempre quando nós começamos um tempo santo de retiro, um dia de contato com Deus, de oração, de comunhão com Deus, é importante voltarmos para o nosso interior, recolher-nos no nosso interior e esvaziar do nosso coração tudo que ocupa o lugar de Deus. Então, antes mesmo de abordar o tema desse retiro, gostaria de convidar todas vocês a deixar para fora da casa dos nossos corações toda a preocupação, toda a tristeza, o vai e vem de sentimentos, deixar um pouquinho de lado para colocar a nossa atenção somente em Deus, que é o único necessário, o unum necessarium, como nós lemos no Evangelho de São Lucas, Durante essa semana nós nos dedicamos a muitas correrias, estivemos em muitos afazeres, e pode ser que o nosso coração se encontre um pouco cansado, distraído, um pouco sem rumo, e agora o momento de retiro é um momento para colocarmos todo o nosso coração, todo o nosso ser em Deus, nosso Senhor. Então, procurar descansar em Deus. O tempo de retiro é sempre um tempo de descanso espiritual. Nós nos fadigamos, nos esforçamos em muitas coisas, muitas atividades que nós empreendemos por Deus e também por bem dos nossos irmãos e irmãs, mas precisamos de um repouso, de um descanso em Deus nosso Senhor. E o tempo de retiro é o momento em que nós repousamos, colocamos a nossa alma nos braços de Deus, para que Deus rejuvenesça as forças da nossa alma. Por isso, eu sei que temos muitas preocupações, muitos anseios, muitas angústias, talvez, mas agora é o momento de repousar em Deus, deixar de lado aquilo que nos preocupa, aquilo que nos perturba na intimidade da nossa alma e repousar confiadamente nos braços de Deus nosso Senhor. Depois também é importante, no retiro, quando vocês tiverem aí algum tempinho de deserto, para se recolherem e meditar naquilo que naquilo que eu vou passar para vocês, algumas dicas, alguns conselhos, uma ajuda espiritual. No tempo de deserto que vocês tiverem, procurem também sempre começar a oração fazendo um ato de fé na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que estás aqui. Estás aqui porque tu estás em toda a criação, no ar, no céu, no sol. Vós sois o Criador e conservador de todas as criaturas. Eu sei que estás aqui. Então sempre devemos começar com um ato de fé na presença de Deus. Toda a oração é um diálogo com Deus. E para isso é necessário ter a certeza de fé de que Ele me escuta, que Ele está junto a mim. Não somente fora de mim, porque eu também sou uma criatura, mas também dentro de mim, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, Ele me acompanha não só desde fora, Ele me abraça não somente desde fora, mas o abraço de Deus, a presença de Deus, é sobretudo dentro, é íntima ao meu coração. Então, sempre ao começar a oração, faça um ato de presença de Deus. Eu sei, Senhor, que estás aqui, eu creio, mas aumenta a minha fé. Faz com que eu te sinta, eu te experimente, que eu experimente a tua presença, que eu possa falar contigo. Fala, Senhor, ao meu coração. Revela-te, Senhor, ao meu coração.
E com essas atitudes de recolhimento e também de presença de Deus, é a partir daí que nós começamos a escutar a voz do amado. Deus, ele nos fala como amado esposo da igreja, esposo das nossas almas, e portanto ele nos fala não de qualquer jeito, não é como quem nos dirige uma palavra em um comércio, em um negócio, digamos, quando encontramos alguém fortuitamente pela rua. Deus nos fala como amado, como uma pessoa que te ama, que quer comunicar para ti as profundezas do seu amor. E vejam, queridas irmãs, o amor de Deus é muito profundo. O amor de Deus é profundo, é um abismo de amor. É um abismo infinito de amor. E esse Deus, que tem um coração assim tão profundo, quer se comunicar, quer falar contigo, quer revelar para ti, unicamente para ti, as profundezas do seu coração, do seu amor. Então, coloquemo-nos nessa atitude sempre quando nós começamos um momento de oração. Recolhimento das nossas potências, imaginação, memória, lembranças, inteligência, dos nossos afetos, sentimentos, da nossa vontade, recolher tudo que nós temos, tudo que nós somos em Deus, que é o amado da igreja, o amado da nossa alma. E depois também saber que Ele está presente, não nos abandona, nos abraça por fora, com as belezas da criação, mas sobretudo por dentro, com a sua presença em nós, criados à sua imagem e semelhança. E Ele quer falar-te, Ele quer revelar para ti as profundezas do seu amor. Aí te convida a mergulhar nesse abismo profundo do amor que Ele tem por ti. Pois então, o tema que eu vou abordar nesse retiro, que convido todas vocês a meditarem comigo, é um tema muito agostiniano, obviamente. Né? E o tema que proponho abordar é precisamente o que Agostinho coloca no início da regra, né? Esse um só coração e uma só alma para Deus, né? Cor unum et anima una in Deum. E vamos meditar dois aspectos. O primeiro aspecto que eu quero meditar com vocês nesse tempo santo, nesse dia santo de retiro, está baseado sobretudo no Evangelho de São João. Acho que vocês receberam esse texto no momento também de deserto. Vocês podem levar esse texto para um momento de recolhimento. E depois tem um texto de Santo Agostinho, um texto de apoio. Importante é o Evangelho. Se lhes ajuda o texto de apoio, usem-no. Se não, basta ficar no Evangelho. Né? No Evangelho, na palavra de Deus, nós temos o alimento necessário para a nossa alma. E por isso, gostaria de aprofundar, seguindo os passos de Santo Agostinho, esse coração uno e essa alma una para Deus. Em Deus, às vezes traduzimos, né? Na verdade, esse in Deum é um acusativo que indica um movimento, ou seja, todo o nosso coração, toda a nossa alma está chamada a formar-se uma só coisa em Deus, a ser uma só coisa com Deus, né? É interessante que São Paulo, nas suas cartas, quando ele fala do batismo, ele diz que nós fomos incorporados a Cristo pelo batismo. É difícil traduzir essa frase, né? Na verdade, a palavra incorporado, ou seja, tem aí a palavra corpo, né? Incorporar, ou seja, estar no corpo. Parece que a gente foi enxertado, né? A gente foi inserido ali dentro do corpo. Mas nós não temos palavras nem em latim, nem em português
para expressar o que São Paulo disse. Ou seja, ele disse, na verdade, no grego, ele não usa a preposição in, ele usa a preposição com, ou seja, pelo batismo nós fomos concorporados com Cristo, ou seja, nos fizemos um só corpo com Cristo, ou seja, o corpo de Cristo sou eu, o meu corpo é corpo de Cristo. Já não existe uma divisão, já não existe uma separação entre Cristo e a alma batizada. Quanto mais nós podemos dizer isso, dessa concorporação, não existe essa palavra em português, né? Acho que não. Mas, ou seja, quanto mais nós devemos dizer dessa concorporação, ou seja, é um só corpo entre mim e Deus, somos uma realidade. Quanto mais a alma consagrada a Deus, em pobreza, castidade e obediência, forma um só corpo com Deus. E essa preposição in indica um movimento. É uma unidade que nós vivemos já, agora, mas que ainda não se completou plenamente em nós. Então, todo o ideal da nossa vida é formar um só coração e uma só alma com Cristo Jesus. E, portanto, nessa primeira colocação do nosso retiro, o foco deve estar todo ele em Deus. Para que nós tentemos perceber um pouquinho do amor de Deus, quanto Deus nos ama. E para isso quero usar, então, servir-me do Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos 15 a 19. É um texto de São João que é muito belo, muito profundo e que nos fala dessa união de coração, essa união de alma de Jesus com Pedro, Pedro com Jesus. Mas olha só a pedagogia de Jesus, né? Vamos usar essa composição de lugar, né? Esse termo, composição de lugar, eu uso de Santo Inácio de Loyola, né? Inácio de Loyola, quando ele fala da oração mental, meditação, uma contemplação ativa, né? uma oração mais afetiva, ele sugere sempre que nós façamos uma composição de lugar. Composição de lugar significa pôr-se compor, né? Você pôr-se naquele lugar, pôr-se juntamente naquela cena. Isso significa composição de lugar, ou seja, você pôr-se dentro, você compor-se ali, né? Colocar junto, você se coloca junto a Jesus naquela cena do lado de Pedro. Isso é uma composição de lugar, né? Não somos chamados a contemplar essa cena como observadores, como telespectadores, mas você é convidada a estar nesse lugar, nessa cena evangélica, como protagonista, não só como um espectador. Por isso devemos pôr-nos naquela situação, naquela cena, com o coração. E como nós nos colocamos lá? Com o coração, com o nosso amor. Então, eu vou ler o trecho de São João e ofereço para vocês alguma reflexão que espero que possa ajudar no dia de hoje, possa ajudar nesse tempo de deserto. Diz assim: tendo eles comido, né, então Jesus ressuscitado apareceu aos 11 que tinham ido pescar. Né? Vocês se lembram essa cena? Jesus ressuscitado depois fez essa refeição com eles. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, diante de todos ali: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? No grego, coloco aqui também o texto grego e depois a transliteração em português, né? Agapás me pleon tuton, uma pergunta de Jesus. Agapás me pleon tuton
Jesus, olha só, ele usa, nós traduzimos, né? Na verdade, quando nós traduzimos esse texto, a gente perde muito, né? Porque no português a gente traduz tudo como o verbo amar, mas o verbo agapô, agapan, é o verbo amar com o amor de caridade divina, ou seja, com o amor divino, com o amor de Deus. É o agape. O agape é a caridade, é o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Jesus conhece Pedro e o chama por seu primeiro nome. O nome, aquele nome antigo, que era o nome, digamos assim, de nascimento de Pedro, Simão, e até mesmo por sua parentela, filho de João. Veja como Jesus nos conhece e conhece toda a tua história. Conhece a tua história antes de trocar o teu nome, antes de que você fosse chamado Pedro. Deus conhece toda a tua história passada, quando ainda era Simão, pescador, né? Domingo passado lemos a pesca milagrosa, né? Pedro, todo assombrado, ele fala para Jesus: Mestre, afasta-te de mim que sou um pecador. Né? E Jesus ali diz: não temas, a partir de agora em diante, tu serás pescador de almas. Né? Jesus conhece toda a tua história. Conhece até mesmo a tua família, as tuas necessidades dos teus parentes. Simão, filho de João. Pedro, uns dias antes, tinha negado a Jesus 3 vezes. Diante de uma porteira, né? Uma mulher que estava ali na portaria ali do palácio, do templo, né? E Pedro, que horas antes, né, dias antes, havia prometido dar a vida por Cristo, ali ele renega a Cristo, né, diante de uma porteira que estava ali perguntando se ele era discípulo de Jesus Nazareno. Pedro havia renegado a Cristo no momento mais importante da vida de Jesus, o momento que mais Jesus precisava de companhia. Pedro não estava ali. Como nós muitas vezes, no momento que Jesus mais precisa da nossa companhia, do nosso amor, infelizmente nós muitas vezes não estivemos ali. Abandonamos, deixamos Jesus sozinho nos momentos que ele mais precisava da nossa companhia, da nossa presença e do nosso amor. Nós, como Pedro, muitas vezes deixamos Jesus ali, a sós. Né? Mas Jesus ressuscitado não se preocupa com isso. E ele volta de novo a restaurar a tua história. Por isso, a tua história, uma vez encontrado Jesus, a tua história é uma história sagrada. Por mais cheia de vicissitudes, por mais cheia de altos e baixos, a tua história, uma vez que Deus se fez presente na tua vida, a tua história agora é uma história sagrada. Porque é uma história transformada pelo amor de Jesus, uma história redimida pelo amor de Jesus. E Jesus sabe disso e chama Pedro, não por Pedro, que era um nome novo, ele ainda conhece a história de Pedro e chama de Simão, filho de João. E Jesus lhe diz: tu me amas mais do que estes? Poderíamos traduzir: tu me amas com amor divino, com amor santo, com amor de caridade, mais do que esses outros apóstolos, né? Agapás me pleon tuton. Olha só como Jesus coloca alto o ideal do amor a Pedro.
né? É quase algo... É quase uma espécie de... Se Jesus estivesse perguntando a Pedro se ele o amava com o mesmo amor que ele, Jesus, amava Pedro. Tu me amas mais do que estes? E olha só, Pedro agora, né, com um coração humilde, dolorido pelo sofrimento da traição, Pedro responde a Jesus. Mas olha só como Pedro responde, com toda humildade, reconhecendo a sua própria pequenez. Mas olha só a beleza da resposta de Pedro. Respondeu Pedro, sim, Senhor. Porque Pedro ama Jesus. Ele é sincero no seu amor. Mas tu sabes que eu te amo. Mas olha só como responde Pedro. Pedro não usa a mesma palavra. Não usa esse... ele não responde agapose, mas ele diz filose. O verbo philein é o verbo, também se traduz como amar, mas se trata de um amor mais humano. O verbo phileis, daí vem filia é o amor mais humano, é o amor entre amigos, o amor entre esposos, né? É um amor de filia, é um amor de um coração humano. Né? Jesus lhe pergunta, Pedro, tu me amas mais do que estes? Com o amor divino, com o amor que eu te amo. E Pedro, com toda a humildade, ele aprendeu agora a lição e ele diz ao Senhor, Senhor, sim, Senhor, eu te amo, mas eu te amo com um amor humano. Com o meu amor humano, eu não tenho essa capacidade de te amar ainda com um coração divino, com esse agape, com esse amor de caridade sublime. Eu não sou capaz ainda de arder no vosso amor, né? Como diz Santo Agostinho no livro 10º das Confissões, tu me tocaste, exalaste perfume, me inebriaste e eu ardi no teu amor. Né? Eu ainda não tenho esse amor, mas te amo. Te amo com o que eu tenho, com o meu amor humano, falível, né? Com o amor defeituoso, defectível, mas eu te amo, né? Com um amor sincero. E veja, queridas irmãs, Jesus está pedindo a ti também que o amem com aquilo que tu tens. Não esperes um amor celeste para amar a Deus. Se Deus te concede um amor divino, um amor de agape, né? Maravilhoso, ama a Deus com amor divino. Se não, ama a Deus com o amor que tu tens. Um amor de filia, um amor talvez ainda muito humano. Ok? Ama a Deus com todo o teu amor, com o amor que tu tens. Ainda falível, ainda com os sentimentos que sobem e descem. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Tu sabes que eu te amo com um amor, com um coração humano. É o que eu tenho para oferecer. E é o que Jesus esperava de Pedro. E para que vocês vejam que era isso, justamente isso, esse reconhecimento da nossa debilidade, da nossa fraqueza, que Jesus esperava de Pedro. Jesus então diz a Pedro por primeira vez, apacenta meus cordeiros. Se Jesus tivesse se entristecido com a resposta de Pedro, se Jesus tivesse ficado descontente com a resposta de Pedro, teria lhe dito outra coisa. Teria talvez, né, dito, pois procura amar-me mais, né? Procura superar o teu próprio coração, vencer o teu próprio amor,
né? Eleva o teu coração. Mas Jesus não disse isso. Jesus recebe com gratidão o amor deficiente de Pedro, humano, muito humano ainda de Pedro, e lhe impõe sobre os ombros o pastoreio do rebanho. Porque ele sabe que agora Pedro ama de verdade a Jesus com tudo o que ele tem. E o que ele tem é algo imperfeito para oferecer. E Jesus, então, ele vai dizer a Pedro: apacenta os meus cordeiros. Também para ti, querida irmã, Jesus diz hoje, né? Tu me amas mais do que estes, e espera receber de ti uma resposta sincera. Né? Como está o meu amor? E Jesus não quer que você o ame com um amor diferente do que tu tens agora. Ama Jesus com tudo que tu tens agora. Embora o amor que tu tens para oferecer seja um amor de filia, um amor ainda muito humano, é belo o amor humano. Né? Como é belo o amor humano quando existe nas santas amizades, no amor santo entre esposos, né? Entre amigos, entre pessoas que querem o bem um ao outro. E Pedro quer o bem de Jesus. Pedro ama Jesus com esse amor que cabe no seu peito, no seu coração, ainda em fase de transformação. Ou seja, esse um só coração e uma só alma de Pedro estava indo, rumando, né? Indo em direção a Deus, nosso Senhor. Né? Esse in Deum estava se transformando em Deus, mas ainda havia um longo caminhar. Ainda não tinha sido derramado sobre Pedro a caridade, a caritas, que é o Espírito Santo que vai ser derramado no dia de Pentecostes. Aí Pedro vai se encher do amor divino, como Santo Agostinho se encheu do amor divino, estava todo cheio, ardendo neste amor, inflamado no amor de caridade. Jesus, é isso que ele quer escutar de ti hoje. Jesus quer escutar de ti o amor que tu tens. E Jesus, olha só, ele pergunta uma segunda vez a Pedro. Disse-lhe Jesus perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, agapás-me, né? Me amas? Respondeu-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Filou-se novamente, né? Jesus pergunta: tu me amas com amor divino, com amor de caridade, com amor celeste, com o mesmo amor que eu te amo? E Pedro, com toda a sinceridade, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo com um coração ainda muito falível, ainda humano. E Jesus era isso que queria escutar de Pedro e lhe diz por uma segunda vez: apacenta os meus cordeiros. Notem aqui como Jesus, ele modifica um pouquinho a pergunta, né? Como que se Jesus estivesse descendo ao nível de Pedro. E de fato é assim. O amor de Deus, a caridade de Deus, o amor que Deus tem por ti, vai descendo, vai se acomodando ao teu nível para te elevar. Ele desce até o nível do teu amor imperfeito para te elevar. Jesus já não pergunta: tu me amas com amor divino mais do que estes? Que foi a primeira pergunta. Jesus pergunta agora por segunda vez: tu me amas com amor de caridade? Não volta a perguntar se o amava mais do que os outros, né? Como se Jesus descesse um degrau para ir ao encontro do amor de Pedro. Porque Jesus quer experimentar o amor de Pedro assim como Pedro tem o seu amor nesse momento.
Jesus não quer experimentar de Pedro um amor diferente daquele que ele tem. Jesus quer experimentar o amor que tu tens agora para oferecer a Jesus. É esse que ele está te pedindo. Não te pede outro amor. É este o que você tem agora. Não sonhes com talvez aquilo que é impossível, talvez aquilo que nunca chegaremos a ser, né? Um amor como se eu fosse um serafim, né? Todo ardendo de amor a Deus nosso Senhor. Deus quer o teu amor, mas quer o teu amor de agora. E Jesus, ele desce um degrau e pergunta a Pedro: me amas com amor de caridade, com o mesmo amor que eu te amo? E Simão, com toda humildade, ele vai dizer: sim, Senhor, né? Ou seja, o amor de Pedro é sincero, mas é o amor que eu tenho. É um amor humano, né? Um amor de filia, mas é um amor total, né? Ele vai dizer em grego nai kyrie, né? Suoidas hoti philose. Tu sabes que eu te amo. E diz Jesus então pela segunda vez, para confirmar que é este o amor que ele espera de Pedro: apacenta então os meus cordeiros. Mas não é suficiente. Jesus então ele vem ao encontro de Pedro de modo ainda mais íntimo. Desce totalmente ao nível de Pedro. E lhe pergunta pela terceira vez, assim como 3 vezes Pedro tinha negado a Jesus, pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro. Ele diz: Simão, filho de João, fileis-me, né? Me amas com um amor humano? Com um amor de filia? Com um coração humano? Jesus vai totalmente ao encontro de Pedro, do amor de Pedro, para elevar o amor de Pedro. E Pedro, nesse momento, ele se entristece, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: fileis-me, me amas? Com um coração humano, com um amor humano, aquilo que tu tens? E Pedro, cheio de tristeza, ele responde. Olha só, a resposta belíssima de Pedro, diferente das outras respostas. Porque uma vez que Jesus desce ao nível do nosso amor, uma vez que Jesus vem ao encontro do nosso amor e aceita o nosso amor assim como ele está, ele começa a transformar o nosso amor. Como transforma aqui, nesse momento, o amor de São Pedro. E Pedro, então, entristecido pela pergunta de Jesus, vai lhe responder também pela terceira vez, de um modo novo, um pouco diverso de como ele tinha respondido antes. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, né? Ou seja, filose. Outra vez, o mesmo amor de um coração humano, mas um coração sincero. Um coração que ama com aquilo que ele tem para oferecer. E o coração de Pedro é todo de Jesus. Assim como o coração de Pedro está. O coração de Pedro é todo de Jesus. Com as suas deficiências, com as suas inconstâncias, com as suas traições, com as suas negações. O coração de Pedro tem se entregado todo a Jesus. E por isso Jesus começa a transformar esse coração de Pedro. E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo. Porque é com esse tudo que Pedro quer se entregar a Jesus.
É com essa totalidade. Ele quer ser todo de Jesus. E nós também, queridas irmãs, devemos querer ser todos de Jesus. Essa é a razão da nossa existência. Ser todo dele. Um só coração. E uma só alma. Totalmente com Jesus. Como Santo Agostinho nos pede, né, no início da sua regra. Ser todo de Deus. Porque Ele sabe tudo. Ele sabe como está o teu coração. Ele conhece, né, as fraquezas do teu coração. Ele conhece a sinceridade também do teu amor. Os teus desejos de amar Jesus com um só coração, com uma só alma. E é isso que Ele espera de ti, minha irmã. Não espera outra coisa de ti. Não espera um amor platônico, um amor utópico. Jesus quer o amor que tu tens agora para oferecer a Ele. Né? E Ele desce ao nível do teu amor. Não espera que tu sejas perfeita para te amar. E Ele quer também ser amado, agora, nesse instante, por ti. Portanto, o que tu esperas para amar Jesus? Por que receias? Por que temes? Se Ele veio ao teu nível, ao meu nível, ao nível do meu coração, para me amar também com o coração humano, para que eu sentisse essa mesma filia, esse mesmo amor de amigo, de esposo, esse amor para me elevar a um amor de totalidade, a um amor celeste. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus, então, pela terceira vez, vai confirmar a sua alegria em Pedro, confiando-lhe o ministério de apacentar a igreja de Cristo, apacentar o rebanho de Cristo. E ele diz, então, por terceira vez, para fixar de modo perpétuo esse primado, esse ministério de amor que Jesus coloca nos ombros de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Assim também nós, né, quando nós percebemos o amor de Jesus, e Jesus, Ele espera de nós o amor que nós temos para oferecer-lhe. Ele não espera outro amor nosso, né, um amor fingido. Não existem máscaras diante de Jesus. Né? Eu vou fingir aqui um amor seráfico, um amor totalmente celeste. Jesus, o que eu tenho para te oferecer é este coração. Esse coração chagado. Esse coração, muitas vezes, esmagado, né, triturado pelo peso, pelo meu próprio peso, pelo peso das minhas culpas, pelo peso das minhas limitações humanas. Mas é o que eu tenho para te oferecer, pois com todo o meu ser. E é isso que alegra o coração de Deus, que nós sejamos totalmente dele. E Jesus, então, agora ele fortalece o coração de Pedro. Uma vez convertido, uma vez esse coração totalmente entregue a Jesus. Jesus lhe diz essa verdade. Em verdade, eu te digo, quando eras mais moço, tu te cingias e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Por essas palavras, Jesus indicava o gênero de morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Uma vez que nós experimentamos o amor de Jesus,
que ele acolhe o teu amor, assim como é. Que ele pede, quase Jesus mendiga o teu amor, assim como ele é, assim como ele está agora. Ele também pede que tu estendas a mão. Que tu te entregues totalmente a ele. E que maravilha na vida religiosa, nós estendemos as nossas mãos para Jesus, para que outro nos guie, para que outro nos leve, porque isso não é simplesmente, digamos, uma alienação, como o mundo pode pensar, não é uma perda da nossa pessoalidade, da nossa individualidade, mas estender as mãos como o próprio Jesus, na hora da sua paixão, estendeu os braços na cruz. Assim também nós devemos estender os braços, deixar que outro nos guie e simplesmente seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Não seguimos pessoa humana, embora muitas vezes nos leve uma pessoa humana, talvez para um lugar que nós não queremos ir. Conta-se, né, na vida de São Pedro, e nós, quem de vocês teve a oportunidade de visitar Roma, na Via Ápia Antiga, né, que é uma estrada que ainda existe, que liga Roma ao sul da Itália, vai até Nápoles, né, depois até o sul da Itália, a Via Ápia. Conta-se que na perseguição de Nero, estando Pedro em Roma, vendo que Nero estava perseguindo cruelmente os cristãos, Pedro, então, ele decide fugir, decide abandonar a cidade de Roma e ele empreende o caminho da Via Ápia em direção ao sul da Itália, para depois pegar uma embarcação, provavelmente ali em Nápoles, e partir, talvez voltar para a Ásia Menor, voltar para a Terra Santa, não sabemos, né? E conta essa história que Pedro, quando estava na Via Ápia, desejoso de voltar, fugindo da perseguição, ele vê Jesus. Jesus aparece a Pedro, tendo na cabeça a coroa de espinhos e carregando a cruz aos ombros, ali na Via Ápia. E Pedro, quando vê Jesus com a coroa de espinhos, carregando a cruz, né, tem aquela famosa frase, né, Quo vadis, Domine? Para onde vais, Senhor? E Jesus responde a Pedro, Eu Roman iterum pro te crucifidi. Vou a Roma de novo ser crucificado por ti. Diz que naquele momento Pedro se deu conta, né? Jesus desaparece diante de Pedro, mas ele se deu conta que tinha chegado a sua hora de entregar tudo, né? Esse tudo, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Pedro, então, ele dá meia volta e empreende o caminho de novo a Roma. Ele é capturado, e nós conhecemos a história do martírio de São Pedro. Ele diz, não sou digno de ser morto como meu Senhor, né? Coloque-me de cabeça para baixo na cruz. E o crucificam ali no teatro, no anfiteatro que Nero havia mandado construir ali perto da colina do Vaticano, né? Ele é crucificado ali, e ali havia uma necrópole onde depois Pedro é enterrado e surge hoje ali a Basílica, né? Ainda hoje, quem visita Roma pode ver a capelinha do Quo Vadis, onde tem ali uma pedra com as marcas dos pés de Jesus, né? Uma capelinha do Quo Vadis ali na Via Ápia, bem fora das muralhas de Roma, né? No início ali da Via Ápia, saindo das muralhas de Roma. Quem tiver a oportunidade, visite a igrejinha do Quo Vadis, que relembra esse fato na vida de São Pedro, né? Jesus, então, diz a Pedro, segue-me. Nós também, com aquilo que nós temos,
pouco ou muito, nós queremos seguir Jesus, né? Nós queremos entregar a Jesus tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. Estender os nossos braços, como Jesus também estendeu os braços na hora da sua paixão por nós. Outros levaram Jesus aonde Jesus não queria ir, mas ele sabia que ele deveria ir, porque era o desígnio da nossa salvação, era o preço da nossa salvação. O importante, queridas irmãs, na nossa vida cristã, na nossa vida religiosa, é sempre seguir a Jesus, com totalidade, com tudo o que tu tens, com o teu coração assim como é. Não esperes um coração perfeito para seguir a Jesus. Segue agora a Jesus. Entrega-te totalmente agora a Jesus, com aquilo que tu tens, que é precisamente isso que Jesus está esperando de ti. Jesus de ti não espera outra coisa, né? Belíssimo aquele episódio na vida de São Jerônimo, né? São Jerônimo levava anos no deserto da Síria, fazendo penitência, estando ali sobre aquele sol escaldante. Ele mesmo dizia que ele sentia a pele dele fritar, né? Sentia cheiro de carne assada, de tanto que o sol queimava a pele de São Jerônimo. A pele ficava tudo enrugada por causa do rigor do sol. Jejum, penitência, orações prolongadas. E Jerônimo, naquela angústia, dizia: Senhor, eu te entreguei tudo, o que queres de mim, Senhor? O que queres, que mais eu posso fazer por ti? Porque eu sinto que ainda não é nada suficiente o que eu faço. E Jesus aparece a Jerônimo e diz: Jerônimo, entrega-me os teus pecados. Em outras palavras, Jesus queria de Jerônimo não a sua perfeição, não a sua santidade. Queria de Jerônimo que ele entregasse a Jesus precisamente as suas falhas, as suas fraquezas, né? As suas debilidades e pecados. Né? Se para você, querida irmã, já é suficiente esse texto, espero que seja suficiente, né, para esse tempo de deserto, um lugar tranquilo, onde você possa se recolher em oração, na presença de Jesus, escutar de Jesus essas palavras, né? Pode ficar nesse texto, não é necessário ir além, né? Se esse texto também é suficiente para rezar, para meditar o dia inteiro, fica nesse texto o dia inteiro, né? Mas, se alguém passa por algum período de aridez, aqui eu ofereço um complemento, que é o texto de Santo Agostinho, que vocês têm aí em mãos também, do tratado de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João, que é um tratado maravilhoso, um dos escritos mais importantes de Santo Agostinho, né? É aquele que ele dava muita importância, juntamente com o comentário aos Salmos, né? Santo Agostinho era enamorado dos Salmos, né? E o Evangelho, e também enamorado do Evangelho de São João, né? Podemos ver que a espiritualidade joânica, ela ressoa no coração de Santo Agostinho, né? O Evangelho de São João deve ser também um evangelho muito querido por todos nós. Agostinho, ele escreve um comentário longuíssimo ao Evangelho de São João. São 124 livros, né? 124 tratados sobre os 21 capítulos do Evangelho de São João, né? Então, se alguém assim, quero ler o Evangelho de São João, mas gostaria de um guia que me conduzisse, né, ao conhecimento do Evangelho de São João, pega o tratado de Santo Agostinho e vai lendo, pouco a pouco, né? Vou demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ótimo, né? Maravilha, é um projeto aí de aprofundamento desse texto, né? Aqui eu passo rapidamente, só por questão também do tempo, faço uns brevíssimos comentários a esse texto, que também é de uma profundidade ímpar, né? Inigualável. Esse comentário ao Evangelho de São João é o Tratado 123, no
parágrafo 5º, diz assim: o Senhor interroga Pedro sobre o que já sabia, não só uma vez, mas 2 e 3 vezes, se Pedro o ama. De todas as vezes, houve uma só resposta, que Pedro o ama, e em todas elas confia a Pedro o pastoreio de suas ovelhas. A tríplice confissão apaga a tríplice negação, para que a língua não sirva menos ao amor do que ao temor, e não pareça que a iminência da morte o obrigou a falar mais do que a presença da vida. Olha só, né? Que belíssimo texto de Santo Agostinho. Diz que Pedro, ele tinha negado, ele falou, né? Ele negou, falando, movido pelo temor da morte. Agora, Pedro fala, já não movido pelo temor da morte, mas porque está presente a vida, que é Jesus, ressuscitado dos mortos, né? Para a nossa salvação, para a nossa redenção. E continua Santo Agostinho dizendo: seja serviço de amor, amoris officium. Aqui, officium significa dever, ministério, trabalho. É difícil traduzir essa palavra officium. Né? Significa um dever de amor, um ministério de amor, um serviço, uma função de amor. Tudo isso significa a palavra officium. Seja ministério de amor, apacentar o rebanho do Senhor, como foi prova de temor negar o pastor. Quem apacenta as ovelhas de Cristo como se fossem suas, não ama a Cristo, mas ama a si mesmo. Contra estes também o apóstolo censura, dizendo que procuram os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo. Estas palavras que o Senhor repete insistentemente são uma séria advertência. Né? Então, Agostinho está dizendo aqui que o que importa verdadeiramente é que nós sigamos a Cristo. Estendamos as mãos, sim, outros nos vão conduzir, mas é a Cristo que eu sigo, eu não sigo alguém humano. Eu sigo a Jesus. Os meus interesses são os interesses de Jesus, nem sequer os meus próprios. Então, que quer dizer tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Se não, se me amas, não penses em te apacentar a ti mesmo, mas as minhas ovelhas. Apacenta-as considerando minhas, não tuas. Procura nelas minha glória, não a tua, meus interesses, não os teus. Não sejas daqueles que nos tempos de perigo só amam a si mesmos e tudo que deriva deste princípio, que é a raiz de todo o mal. Os que apacentam as ovelhas de Cristo não amem a si mesmos, não as apacente como sendo próprias, mas como pertencentes a Cristo. O defeito que mais devem evitar os que apacentam as ovelhas de Cristo consiste em procurar os próprios interesses e não os de Jesus Cristo, destinando ao proveito próprio aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue. O amor de Cristo deve crescer até atingir tal grau de ardor espiritual naquele que apacenta as suas ovelhas, que supere até mesmo o natural medo da morte, que nos leva a não querer morrer, ainda que queiramos viver com Cristo. Contudo, por maior que seja o temor da morte, deve vencê-lo a força do amor com que se ama aquele que, sendo nossa vida, quis sofrer até a morte por nós. Na verdade, se não houvesse ou fosse insignificante o mal da morte, não seria tão grande glória a dos mártires. Mas se o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas suscitou tantos mártires entre as ovelhas, quanto mais não devem lutar pela verdade até a morte e até o sangue contra o pecado, aqueles que receberam o encargo de apacentá-las, isto é, de instruí-las e dirigi-las. Por este motivo, diante do exemplo da paixão de Cristo, e ao pensar em tantas ovelhas que já o imitaram,
né, os santos, os mártires. Quem não compreende porque os pastores devem ser os primeiros a imitar o pastor, na verdade, os mesmos pastores são também ovelhas do único rebanho, governado pelo único pastor. De todos nós, ele fez suas ovelhas, por todos nós padeceu, para padecer por todos nós. Ele mesmo se fez ovelha. Então, vejam, em outras palavras, Agostinho está dizendo para nós a mesma coisa. Qual que era o problema de Pedro antes desse diálogo com Jesus? Pedro se apacentava a si mesmo, buscava só os seus interesses, não os de Jesus. Pedro não seguia com sinceridade Jesus, seguia a si próprio. E tinha medo de estender a mão. Ele não estendia a mão para ninguém, né? Pedro não dava o braço a torcer a ninguém, ok? Era ele que mandava, era ele que dirigia os 12, era ele que decidia. Era ele, né? Que era o protagonista da própria vida, da vida espiritual, da própria oração. Amava a Jesus, sim. Né? Jesus sabia do amor de Pedro. Mas, olha só, esse amor ainda imperfeito, Jesus o acolhe e transforma no grande apóstolo, sustentáculo da nossa fé, o primeiro dos apóstolos, príncipe dos apóstolos, aquele que primeiro confessou a fé em Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá no capítulo 16 de Mateus, né? Estando ali à margem do lago de Tiberíades. É Pedro que vai tomar a palavra no dia de Pentecoste diante daquela multidão. Um coração que segue Jesus, o bom pastor, que se deixa apacentar por Jesus, bom pastor, é transformado no seu coração por Jesus. Né? Por isso, querida irmã, você não deve se preocupar, porque é Jesus que te guia, é Jesus que te conduz, é a Ele que tu segues, né, em todas as coisas. Então, se lhes ajuda nesse tempo de retiro, nesses momentos de deserto, né, tem também esse texto de apoio, mas o importante é ficar ali, nas palavras de Jesus no Evangelho. Né? Procurem recolher-se no seu interior, deixar de lado todas as preocupações, as tristezas, as angústias, né? O medo do futuro, o que vai acontecer comigo, né? O desassossego por causa da própria situação espiritual, a própria situação comunitária. E o importante é isso, ter um só coração com o coração de Jesus. Assim como está o teu coração. Né? Entrega o teu coração a Jesus assim como ele está. Que o teu coração siga a Jesus. Né? A esposa do Cântico dos Cânticos, ela interroga, né? O esposo, quando o esposo estava sumido, né? Desaparecido, diz-me, indica-me, ó amado da minha alma, onde conduzes, onde apacentas o rebanho ao meio-dia. Né? O meio-dia é o momento que o sol está mais forte. Né? O sol é símbolo do amor de Deus. Não existe sol mais forte do que o sol do meio-dia. Né? E a esposa, ela está toda angustiada. Onde apacentas o rebanho ao meio-dia? Eu quero chegar lá, ao sol do meio-dia. Mas talvez ainda o nosso coração, ele tem um sol de aurora, né? A aurora também tem a sua beleza. A aurora também tem o seu encanto, né? Ainda está escuro, mas a gente começa a já perceber aquele clarão do amor. Ou talvez o meu amor é um amor de sol da manhã, né? Aquele amor ainda meio friozinho, meio fresco, né? Que meio que não aquece, a gente sai ali, né? A gente toma um sol da manhã,
Parece, depende, né? Tem alguns lugares do Brasil que às 9 da manhã você sai e já torra no sol, né? Mas em geral, aqui em São Paulo, você pega o solzinho assim da manhãzinha, das 8 da manhã, às 9 da manhã, é aquele sol meio que tá de enfeite, né? É bonito e tal, tem a sua beleza, mas não é um amor frio, né? Um sol meio frio, meio que não aquece. Pode ser que o teu coração ainda seja como o teu amor, um sol da manhã, que ainda não chegou à plenitude do calor do meio-dia, né? Ou talvez, quem sabe, o teu amor é como o sol do entardecer, né? Que está meio que se escurecendo, já está perdendo a força. Está meio que envelhecendo, né? Perdeu aquela juventude e é como um amor que está se apagando, que está se entardecendo. Né? Se você segue Jesus, o bom pastor, né? Se você tem esse desejo, pergunta para Jesus, né? Mestre, Senhor, esposo da minha alma, esposo da igreja, diz-me, indica-me, mostra-me, revela onde tu conduzes, onde tu apacentas o rebanho ao meio-dia. Leva-me a esse lugar, se é a tua vontade. Se tu queres, pode também conduzir o meu amor, que ainda é imperfeito, que ainda é muito humano, mas eu te entrego todo ele, tudo que eu tenho é teu. E por isso a esposa no cântico, ela vai dizer: o meu amado é meu, e eu sou do meu amado aquele que apacenta entre os lírios. Né? Na Sagrada Escritura, o lírio é símbolo da pureza, né? Símbolo da santidade. Por isso o justo florescerá como lírio. Né? A justiça, o justo, significa o santo, a pessoa que vive essa pureza de vida. Né? E Jesus, ele apacenta entre os lírios. Vamos então, nessa oração, pedir a Jesus que ele seja realmente nosso guia, nosso pastor, que nós o sigamos e não tenhamos medo de estender as nossas mãos, não tenhamos medo de entregar tudo que nós somos a Jesus, que nessa oração nós possamos, um pouquinho mais, ter um só coração e uma só alma em Cristo Jesus para Deus nosso Senhor. Que esse para Deus significa uma caminhada, significa um segmento, significa uma sequela Christi, mas significa que é um segmento de coração a coração. Não é um segmento de simplesmente um espectador que está vendo. Eu sigo para ver o que vai acontecer. Mas é um coração que segue. É um coração que se coloca a caminho de Jesus, o bom pastor, que se deixa guiar por ele. Que Nossa Senhora, a Divina Pastora, ela também nos proteja, que Santo Agostinho também interceda por nós nesse dia santo de oração. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso permaneça sempre sobre vós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus as abençoe.